esse salmo. Imagine como é que o povo que via eles passando olhava. Que povo alegre é esse? Não é diferente hoje, irmãos. Vamos louvar e bendizer ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus para todo sempre. Termina o salmo. Ele será o nosso guia até a morte. Continuará nos conduzindo. Vamos bendizer ao Senhor. Te adoramos, ó Senhor.
irmã Marinalva Melo, nesse instante, agradecendo a esse Deus que nos traz aqui e que é a fonte de vida do nosso viver. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Neste momento aqui, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, porque o Senhor tem nos dado força, Senhor, para continuar, Senhor, nessa luta, ó Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo, Senhor. Derrama as tuas bênçãos sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Podem sentar. Irmãos, estamos aproveitando o momento de meditação na hora do nosso culto matinal com a mensagem das Escrituras Sagradas para falar algo do tema do mês. E nesse mês o nosso tema trata da perseverança na santificação. Já vimos algumas coisas de ordem conceitual e de definição, bem como o que significa isto em termos doutrinários, além do que temos colocado já no editorial do boletim a cada domingo, sobre algum aspecto referente ao tema. Hoje eu queria falar algo no que diz respeito à santificação e os relacionamentos, de uma maneira mais prática, mais objetiva, dentro da linha interpessoal que travamos como comunidade, que temos como Igreja do Senhor Jesus. Escolhi um texto que já refleti na terça-feira, na reunião de oração, com uma outra abordagem, e hoje eu quero trazer uma abordagem nova, ainda que fale uma ou outra coisa do que foi dito na terça-feira. Convido então você para abrir a sua Bíblia em Hebreus 12. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. Hebreus 12, do verso 14 ao verso 17. E você mesmo assentado, acompanhe atentamente a leitura e observe o que o texto sagrado nos diz. Mantenha a sua Bíblia aberta após a leitura ter sido feita. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Queridos irmãos, a ideia de santificação, ela não é excluída das relações, sejam elas relações familiares, sejam elas relações fraternas, sejam elas relações de amizade, ou qualquer nível de relacionamento interpessoal. Não se exclui a ideia de santificação, até porque nós já vimos que a palavra santificação tem uma raiz, tanto na língua hebraica como na língua grega, para a ideia de separação, de um corte, de ter sido cortado de algo e retirado para pertencer a outro. E tendo isso em mente, nós como igreja, como comunidade, como povo de Deus, fomos este povo que foi cortado, que foi separado de algumas práticas, conceitos, filosofias que eram pertencentes ao lugar onde estávamos, ao mundo e de onde vivíamos, e fomos agora cortados de lá e trazidos juntos para um novo status, para uma nova condição. Tanto é que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta aos peregrinos que estavam sendo perseguidos, no capítulo 2, nos versos 9 a 11, ele diz que somos nação santa e somos povo de exclusiva
propriedade de Deus. Ele faz questão de mencionar que este povo, que é de exclusiva propriedade de Deus, é uma nação que foi separada para ele. E é muito, então, lógico que dentre esses que fazem parte dessa nação, exista pessoas que não são da nação, que estão caminhando junto, que se relacionam com essas pessoas. Haja visto quando, através de Moisés, Deus tirou o povo da escravidão do Egito, depois de longos 450 anos. Subiu um misto de gente que foi com o povo de Deus, assim nos diz a Bíblia. E por certo não foram só os judeus que subiram. Alguns outros povos que eram escravizados no Egito, com aquele momento de libertação, resolveram abraçar o projeto de Moisés, de uma nova terra, onde não haveria mais escravidão, um lugar que tinha promessas de fartura, e eles, como escravos, queriam ir. Além do que, por certo, alguns egípcios também subiram. E esse misto fez, com a jornada de 40 anos, muitas coisas que não eram da ordem daquilo que foi dito ao povo de Deus, e cometeram alguns equívocos e algumas práticas que chegaram a contaminar, a manchar ao povo de Deus, ao ponto de serem disciplinados naquela caminhada de 40 anos. Então você percebe que mesmo no meio do povo de Deus, tanto no passado mais longínquo, como num presente mais próximo e num futuro que ainda virá, enquanto o Senhor Jesus não nos levar para a eternidade, nós teremos sempre dificuldades relacionais por causa do misto que está entre nós. Mas uma outra questão que a gente tem que pensar é que essas dificuldades relacionais não é só por causa do misto, de pessoas que não fazem parte da nação, mas que estão no meio da nação. É também por causa da nossa natureza humana. Nós, os seres humanos, que temos uma natureza caída, propensa ao erro, ao engano, estamos, vez por outra, cometendo coisas que mancham a santificação, mancham o povo de Deus. E dentre tantas coisas que acontecem no meio da congregação, do ajuntamento, daqueles que são a nação santa de Deus, esse povo de sua exclusiva propriedade, existem os problemas de ordem relacionais. Pode ter certeza, de ordem interpessoal. E por vezes, por não entendermos o outro, ou por não aceitarmos o outro, ou por não compreendermos alguma coisa que foi dita, ou deixada de ser feita, ou mesmo feita que nos chateou, isso traz para a gente sérios problemas de animosidade, de ressentimento, de mágoa. Isso fere, isso traz impureza para as relações interpessoais e de alguma maneira contamina, como diz o próprio texto aqui, como uma raiz que vai se espalhando por debaixo da terra e vai contaminando a muitos. Então os problemas de ordem relacional e interpessoal não estão separados do conceito da doutrina da santificação, não. Nós devemos ser santos também em nossos relacionamentos, devemos procurar separarmos-nos do conceito, da filosofia, do pensamento do mundo e andarmos como santos, juntos, com a ideia que temos de sermos de um mesmo Deus, de professarmos a mesma fé, de nos reunirmos no mesmo lugar, temos a unidade de pensamento, a unidade de doutrina, a unidade de exercício prático da obra de Deus. Não podemos, por causa das diferenças de personalidade e de relacionamentos que às vezes por coisas tentam quebrar esta unidade, esta paz e manchar a santificação, permitir que isso aconteça conosco. Dada esta palavra introdutória, eu queria levar você a pensar o porquê a carta aos Hebreus foi escrita. Vocês sabem que os hebreus eram os crentes que haviam se convertido ao cristianismo.
E a carta foi escrita basicamente por duas razões. A primeira delas, para exortar os crentes hebreus a não se desanimarem, a não se frustrarem na sua espera, na sua caminhada, na sua carreira como crentes. A despeito de alguns, como diz o capítulo 6, estarem entre eles e pelos quais, embora usufruíssem dos benefícios do Espírito Santo, não estavam de forma alguma dentre os que eram salvos, que se animassem, porque é natural que nós nos desanimemos no momento da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada, por algo ou por causa de alguém. E às vezes a gente baixa um pouquinho o ânimo, a gente se arrefece, a gente se entristece, a gente parece que perdeu as forças, não tem mais vontade de continuar. Era isso que estava acontecendo com alguns crentes hebreus, e a carta é escrita pelo escritor sagrado para exortá-los a permanecerem firmes. E o outro motivo que a carta foi escrita, e esse é o principal deles, de onde subjaz todos os outros motivos, é para mostrar a superioridade da obra de Cristo, como sumo sacerdote que ele foi, era maior e mais elevada aos sacrifícios que eram administrados pelos sacerdotes da antiga aliança. E esses sacerdotes que administravam os sacrifícios na antiga aliança, o faziam nas tribos, cada um para a sua tribo, dentro da sua comunidade. E por mais orientados que eles fossem diante das leis cerimoniais, eles não conseguiam a perfeição para que o povo chegasse ao estágio que deveria chegar, e continuamente apresentavam sacrifícios. Aí o escritor sagrado vem e diz aos hebreus: olha, Cristo é superior, a aliança com ele é maior, o que ele realizou por nós é algo que é eterno, é duradouro, não sofre de forma alguma impedimento para nossas vidas em sua aplicação de justificação, de perdão de pecados e de qualquer outra linha de pensamento, inclusive a santificação. Ele se entregou por nós, e o capítulo 5 chega a dizer que a sua obra foi plena e eficaz e duradoura para todos sempre. E nesse grau de comparação é que o texto vem, e no capítulo 12, depois de toda a parte instrutiva a respeito desses dois pontos fundamentais que eu disse pelo qual a carta foi escrita, aí o escritor sagrado chama a atenção para que a gente persevere na nossa carreira cristã. Veja que os versículos 1 a 3 vêm depois do capítulo 11 e começa com uma conjunção aí adversativa. Portanto, por causa desses homens que viveram também problemas em sua fé, na caminhada, na jornada, no ajuntamento, como povo, tiveram problemas de ordem pessoais também, mas pela fé mantiveram-se firmes, olhando para o que era para eles o mais importante. Vocês também olhem para Jesus na caminhada, corram com perseverança, desenvolvam esta caminhada com muita perseverança, se livrando de tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que obstacula a sua carreira, tudo aquilo que impede a desenvoltura da sua carreira. Vá se desvencilhando dessas coisas, e aí estão incluídas as questões de pendências interpessoais também, que são piores, porque afetam a alma, o coração, o sentimento, trazem problemas à nossa estrutura psíquica e emocional. Deixe de fora, desembarace-se disso, e olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que já completou por vocês a carreira. Não tirem os olhos dele, não perca Jesus de vista, para que vocês não percam o ânimo, a vontade, a perseverança, a unidade, a paz. Aí depois ele desenvolve nos versículos 4 a 13 sobre as provações, e que por vezes nos levam a sermos disciplinados, corrigidos. É isso que nos diz aí o capítulo 12, dos versículos 4 a 13.
E o versículo 4 diz: na nossa luta contra o pecado, olha só, carreira, dá ideia de exercício, né? Estamos no mês das Olimpíadas se aproximando aí, pensa aí nos corredores. Crente não é fundista. Você sabe o que é o fundista? É o Usain Bolt, que corre 100 metros em 9,58 segundos. Misericórdia, isso é uma flecha mesmo. Crente não é velocista. Crente é fundista. Ele corre maratonas. São quilômetros e mais quilômetros. Exige mais força, mais empenho. Olha, eu ouvi ontem o técnico do Bahia dando uma justificativa sem justa razão do porquê o Bahia não ganha 7 jogos. Coitado dos tricolores. Não estão conseguindo ganhar nem na segunda divisão. Se fosse da primeira, iam cair para a terceira. Aí ele disse assim: o nosso problema não é técnico. Querendo justificar o empate com lanterna da competição, né? Eu vinha de viagem ontem, eu vinha ouvindo o comentário dele. Ele disse: o nosso problema não é técnico, o nosso problema não é fisiológico. Nós tivemos aí uma intertemporada lá em Porto Seguro e tal. Aí falou e disse: nosso problema é força. Nossos jogadores não têm explosão, não conseguem ter força para continuar ao mesmo tempo, com o mesmo ritmo. E eu achei interessante, porque às vezes a pessoa tem técnica, tem conhecimento, às vezes a pessoa tem habilidade, às vezes a pessoa tem até uma força mental boa, sabe o que tem que fazer, mas está sem força. Na carreira cristã é mais ou menos assim. Tem muita gente aqui que conhece o que a Bíblia diz, as doutrinas bíblicas, o que é que ela fala, como ela ensina, tecnicamente está preciso, sabe que ele está numa jornada longa, caminhando, está aqui já há 25 anos na igreja, outros até antes mesmo da igreja existir, outros chegaram há pouco tempo, estão aí, mas estão sem força, perderam o ânimo. Porque a nossa luta, queridos, ela é grande, ela é diária. É uma luta contra o pecado, é uma luta contra as coisas que são espirituais. E a santificação é um elemento espiritual para a nossa vida que passa pelas relações. Meu relacionamento com meu irmão tem que ser um relacionamento santo, ajustado, separado, com pureza, com verdade, com paz, com harmonia, sem mágoa, sem ressentimento. Mas às vezes, por não existirmos nessa luta, Deus nos disciplina, porque nós não somos bastardos. É o que o texto diz aí, ó. Versículo de número 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? Bastardos, não filhos. Ou seja, quem é disciplinado por Deus, quem é corrigido por Deus na sua caminhada, e Deus nos corrige por meio da sua palavra. Hoje nós somos corrigidos, não estou falando aqui da disciplina eclesiástica não, que esse é um capítulo de ordem de disciplina, de código. Não estou falando dessa, que também deve ser exercitada. Eu estou falando da disciplina de Deus nos corrigindo. E Ele diz o motivo pelo qual Ele nos disciplina. Versículo 11: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, a mesma palavra que aparece no versículo 14, para seguir a paz, aos que têm sido por ela o quê? Exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco,
antes seja curado. Deus nos disciplina para que a gente possa ter de volta a alegria, embora nos entristeçamos com aquele momento às vezes. Ele nos disciplina para que a gente possa exercitar a paz. Ele nos disciplina para que a gente possa frutificar na justiça. Ele nos disciplina para que a gente possa ser restabelecido, reerguido, levantado, para que nossas mãos que estão caídas, sem produzir, sem realizar, sem fazer, possam ser novamente usadas, retomadas a fazer alguma coisa, para que os nossos joelhos que estavam vacilantes, caindo, quase sem condições de prosseguir. E você sabe que joelho, temos aqui 2 estudantes de medicina, 3 agora, né, com Gabriel, Ícaro, Joilson e Gabriel. Você sabe que toda a estabilidade do nosso corpo, toda a estabilidade do nosso corpo está no joelho. A sustentação está no Atlas, onde a coluna está posta, mas a estabilidade é no joelho. Pergunta a Dona Ivone, quando ela está no joelho dela ali, um pouquinho, se ela consegue ficar em pé direito. Joelho é fundamental. E quem está trôpego, vacilante na carreira, quem está aí sem disciplina, sem exortação, vai tropeçar nos relacionamentos. Não vai se dirigir ao outro como deveria. Não vai pensar no outro como deveria. Está caindo já. Ele precisa de ajuda e Deus vai ajudar. Por quê? Porque ele foi chamado para caminhar de maneira reta, ereta, em pé, como santo de Deus. Ele foi chamado para que jamais se perca, seja extraviado do seu projeto de ter sido chamado para a santidade. E aí eu quero concluir fazendo a aplicação do texto que eu li. Eu tinha que dizer tudo isso, senão você não ia entender. Aí vem, depois de toda essa palavra de exortação, vem o escritor sagrado de seguir o quê? Seguir a paz somente com os que você gosta. Seguir a paz somente com aqueles que têm sido para você interessantes. Seguir a paz para com aqueles que lhe ouvem atentamente, para aqueles que estão sempre com você. Seguir a paz para com aqueles que pensam como você pensa, que estão, apoiando você em tudo. Não. Seguir a paz para com quem? Para com todos. E aí, entre os relacionamentos, com aquele que é mais fácil de se relacionar, com aquele que não é tão fácil de se relacionar, com aquele que é mais difícil de se relacionar, com aquele que o cheiro não é muito bom, com aquele que mal me dá bom dia, com aquele que me cumprimenta entusiasticamente todos os dias que me vê, com aquele que me atende toda hora que eu ligo, com aquele que nem liga para mim, nem quando eu ligo para ele. Seguir a paz com todos. Os relacionamentos pressupõem santificação, e a santificação é instrumento de paz. É interessante que o termo verbal que aparece aí para seguir, a tradução mais próxima da língua portuguesa deveria ser perseguir. É a ideia de perseguição, de alguém que na mente está numa corrida, disparando ao ponto de querer chegar na linha de chegada e abraçar o objeto pelo qual ele correu. A ideia para com todos é essa: eu tenho que perseguir, abraçar o meu irmão, a linha de chegada é o outro, eu tenho que chegar lá com ele andando bem. A ideia é esta, uma ideia de direção perseguida. E você já foi perseguido por alguma coisa? Quando eu era jovem,
Eu acho que eu nunca contei isso aqui. Aliás, eu me considero jovem. Ontem o prefeito de Paulo Afonso disse para mim: o senhor com essa roupinha aí toda, parecendo um menino. Eu disse: não, que eu gosto, né? Calça jeans, sapatênis, camisa polo. À noite eu fui de paletó, não, eu estava lá mais alinhado, mas ontem de dia, aí você está parecendo um jovem, não parece nem que é um pastor. Eu digo: que bom que você me chamou de jovem. Mas deixa eu dizer para você aqui uma coisa interessante isso, né? A ideia é que eu e você precisamos trazer para nós uma direção em relação ao outro, não importando as diferenças dele. Eu e você temos que perseguir a paz, veja só, com todos, ideia de relacionamentos pacificados. Tenha a visão do outro, corra para o outro, abrace o outro, relacione-se bem com o outro. Esta é a ideia de alguém que está indo em direção ao ponto de chegada. Isso tem que incomodar a mim e a você. Aí eu dizia, que eu acho que eu não contei ainda sobre a perseguição. Quando eu era lá, tinha 18 anos de idade, minha história de vida é interessante. Deixa eu abrir aqui 30 segundos para falar alguma coisa para você entender. Minha mãe se casou no dia 15 de dezembro de 1956 com meu pai. Eu nasci no dia 22 de setembro de 1957, ou seja, 9 meses e uma semana depois. Eu sou daqueles que veio assim ao mundo, sabe, com pressa, chegou mesmo. Nada, meu pai e minha mãe só tiveram uma semana para trabalhar. Eu nasci logo 9 meses depois. E eu tenho 3 outros irmãos que vieram depois de mim, eu sou o primogênito, e não se parecem comigo. Eu sou o único baixo, o único moreno, o único magro. Moreno não, vamos dizer que eu sou até quase que cafuso, né? Se olhar para os meus irmãos, eu vou dizer que eu não sou o irmão deles. Isso me magoava, porque eu achava que não era filho do meu pai e da minha mãe. Aí somava-se ao fator, como eles cresceram biologicamente mais rápido do que eu tinha 18, eles com 16, 17, pareciam muito mais velhos do que eu. Isso é bom, né? Porque hoje eles ainda parecem mais velhos do que eu, continuam assim, enxuto. Eu pareço que sou mais novo. E aquilo me magoava. E eu às vezes ficava com raiva deles, por causa daquilo que diziam a meu respeito. Eu me considerava o patinho feio da história. Aí cresci, fiz 18 anos, na semana que eu fiz 18 anos, aliás, no outro dia eu ganhei a carteira de... Ganhei não, eu tirei, viu? Carteira de motorista. E agora, quem primeiro pegou no carro do papai e da mamãe? Quem é que levava os irmãos mais novos para os lugares, para as festas, onde eu não podia ir, porque achavam que o grupo dele... era eu. Aí disse: agora vocês estão na minha mão. E numa dessas idas de deixar lá eles em algum lugar, na volta, eu fiz algo no trânsito, não me lembro o que foi, que a pessoa que estava no carro, eu estava num Dodge Dart, que era o carro do meu pai. Lembra do Dodge Dart? Aquele carrão grandão que é a marcha aqui, o Dojão. E o cara num Fusca, e ele resolveu me perseguir, lá em Manaus, Avenidas Largas. E eu com o Dojão não conseguia escapar do cara com Fusquinha, porque o medo me apavorava. E eu disse: eu vou entrar onde agora? Que rua eu pego? Porque eu disse alguma baboseira para o camarada lá, e ele foi atrás de mim, ó.
até que eu consegui acalmar minha mente, entrei numa rua lá e consegui desvencilhar o camarada e fui embora. Aí parei o carro. Ó, ser perseguido não é bom não. Não cheguei não, seu Rubão, fica molhado. Mas o que eu quero trazer para você é a ideia de perseguição. O que eu quero dizer para você, a ideia que você não pode tirar de mente, é ficar no encalço e ir atrás da paz. Não desistir, ao ponto de ela não conseguir fugir de você, o outro não conseguir escapar de você. Persiga a paz. Relacionamentos ajustados pressupõem pessoas que perseguem a paz na relação, seja ela qual for, na igreja, na família, nas relações trabalhistas, em qualquer lugar. Procure a paz. Nós fomos dotados com o ministério da reconciliação, da pacificação. Seja um perseguidor dela, meu irmão, minha irmã. Amém? É assim que tem que ser. É desse jeito. Segundo, a paz com quem? Com todos. E aí vem aí o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, para com Deus, a santificação, que é resultado da paz dele, que a justiça dele aplicou em mim, a justificação é ser livre da condenação, a santificação é ser livre do julgamento, ou de ser subjugados pelo pecado, ao contrário, subjugá-lo, é para com Deus. Eu também tenho que perseguir isso na minha vida, a paz com o outro e a santificação com Deus. Eu não posso desistir, não posso. E às vezes, irmãos, perguntam, como é que eu vou me santificar para com Deus? Pelos meios de graça. E eu disse lá na minha classe, quais são os meios de graça? A palavra de Deus. Você não pode preterir em tempo algum de ler as Escrituras. A oração, você não pode deixar de orar em tempo algum da sua vida. A participação dos sacramentos, você não pode deixar de se batizar se não é, e já entendeu que Deus em Cristo é o teu Salvador. O tomar a ceia, comer do pão e beber do cálice. E o meio de graça, que é local, é a congregação. E Hebreus 10, 25 diz isso: não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. É um meio pelo qual a gente vai manter a paz e a unidade do corpo de Cristo e santificarmos-nos, porque estamos num ambiente onde as coisas de Deus são tratadas. Você não vai tratar de coisas de Deus lá no seu trabalho. Você não vai tratar das coisas de Deus num campo de futebol. Embora lá você tenha que demonstrar que é dele, mas você vai tratar de coisas espirituais num ambiente espiritual. E eu tenho que perseguir isto para com Deus. E por fim, olha, fechando, ó, paz com todos, relacionamento com Deus. Aí vem uma palavra aí, atentando diligentemente, para que ninguém seja o quê? Faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Em terceiro lugar, eu preciso diligentemente me apartar daquelas coisas que magoam ao outro ou magoam a mim e guardar ressentimento. Eu não posso, em meu coração, alimentar amargura, ressentimento. E você sabe o que quebra a amargura, o que traz amargura e ressentimento nos relacionamentos interpessoais? É a falta de unidade. Quando não conseguimos nos unir com o outro, por algum motivo resolvemos nos afastar dele, quando o maior motivo é o que nos une, o sangue de Cristo que nos fez seus filhos e irmãos uns dos outros. Aí eu vou me afastando, vou deixando de me relacionar, vou deixando de
me preocupar com ele e vou alimentando no meu coração algum sentimento revoltoso, alguma ideia de amargura, um ressentimento que toda vez que eu olho para aquela pessoa me dá uma gastura, fica meio ácido o meu estômago, a minha boca fica meio... Ou mesmo sem sentir isso, porque eu sou tão insensível que nem mesmo a amargura me faz perceber que eu estou amargurado, só me faz olhar o outro não com bons olhos. Também tem isso, viu? Tem outro lado também. Você já está tão amargurado que não tem a amargura que te amargure mais, você não sente nem mais o gosto, aí vai tratando o outro de maneira ressentida, sempre o que ele diz, o que ele fala. Quando você olha para ele, está tudo errado, nada está certo, nada está bom. Aí os relacionamentos vão perdendo a santidade. E a palavra que aparece aí para diligente, meu irmãozinho, minha irmãzinha, é a palavra que traz a ideia de cuidado, de inspeção, de avaliação criteriosa. Será que eu estou sendo de fato, na minha avaliação, sincero? Ou isso é apenas capricho meu? Eu vou dizer uma coisa para você. Minha mãe às vezes dizia para a gente: seus caprichos, meu filho, não vão fazer eu mudar de posição, não. Mude você, deixe de ser assim, viu? Aí eu não entendia na hora, mas depois eu percebia que muitas coisas a gente quer só por capricho, né? Só porque o outro tem. Lembra daqueles, até hoje os meninos dizem painho. Hoje, outro dia falaram sobre isso. Tomiguchi é que tinha um chaveirinho, Tamaguchi, lembra? Eram uns chaveirinhos amarelos que tinham uns botõezinhos, que tinham uns bichinhos que comiam os outros, né? Acho que era isso. Eu não podia comprar aquilo para os meus filhos. Outro dia eles disseram, uma das coisas, assim, Maurício disse outro dia, uma das coisas que eu guardo no coração e que eu nunca pude, eu não tenho raiva, porque eu sabia que o meu pai não podia, eu nunca ter tido um... É Nintendo, aqueles que jogam na televisão. Era muito caro na época. Eu dizia, meus filhos, eu não posso. Até que um dia eu consegui comprar um para os três. Eu abri com um Tamaguchi aí, cada um tem um horáriozinho. Graças a Deus não guardaram mágoa, ressentimento, nem ódio, porque sabiam. Mas imagine se eles guardassem hoje. Mas não esqueceram de não terem tido Tamaguchi. Porque outro dia comentaram sobre isso. O problema é quando a gente enraiza a mágoa, o ressentimento, e não consegue olhar com outros olhos para as pessoas, perde a admiração, perde o conceito. Isso é terrível. E aí, concluindo, ele traz o exemplo de Esaú. Esaú que vendeu o seu direito de primogenitura por um repasto. A palavra que aparece aí para repasto, irmãos, olhe para mim aqui que eu estou terminando. Estou no meu horário, passei só 5 minutos. É a palavra para prazer fugaz. Sabe aquela fome que você está, você está com a fome de comer um Burger King, sei lá. Está com a fome de comer uma pizza portuguesa, que não tem nada de portuguesa com certeza. É a menos portuguesa de todas, é a pizza portuguesa. Você está com aquela vontade, e você procura, e vai, come, aí parece que tudo resolveu. Não é assim? Isso é repasto, é aquele prazer momentâneo, circunstancial, que matou naquela hora, mas depois perdeu a bênção maior. Foi o que Esaú fez, por um prato de lentilha, por um desejo de comer, por algo tão pequeno, tão inferior, que podia ter aguentado mais um pouquinho, chegado em casa,
e comido direito, ele vende o direito de primogenitura dele, depois se arrepende. Eita, fiz uma besteira. Aí vai chorar amargamente, com lágrimas de arrependimento, lágrimas de crocodilo, que enquanto está mordendo a presa, está chorando. Que no fundo não foi arrependimento, não alcançou a graça perdoadora de Deus. E este é o pior de todos os resultados de quem não busca nas relações interpessoais a santificação. É não receber o resultado do arrependimento. É não ter mudança. É continuar amargurado. Deus nos livre de não buscarmos essa santificação. Amém? Largue o desânimo, busque a paz, busque a santidade, evite se contaminar, não perca o precioso por um momento fugaz. Olhe para o outro com desejo de abraçá-lo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto nesta manhã. Deus, nosso Pai, bondoso Senhor, obrigado por Tua palavra. Ajuda-nos nesta manhã a refletirmos naquilo que o Senhor, através dela, nos falou. Perdoa nossos pecados. Livra-nos, ó Deus, de não vivermos em busca, seguindo a santificação em nossos relacionamentos e a paz com todos. Dá-nos, ó Deus, uma unidade, onde o Teu nome seja glorificado e Tua igreja seja edificada. E perdoa-nos, ó Deus, as vezes em que alojamos em nossa mente, nosso coração, sentimentos que não são nobres e que nos impedem a vida mais agradável ao Senhor. Livra-nos de termos uma postura de Esaú e dá-nos, ó Deus, um olhar mais fraterno, mais amoroso, em busca da paz, das relações, da santificação, em busca do outro. É a nossa oração em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Que agora a paz de Deus, que excede a todo entendimento, os guarde mente e coração em Cristo Jesus, e que seu grande amor eterno, juntamente com a graça bendita de Jesus, que é rica e multiforme, e toda a manifestação do Espírito Santo de Deus, que aplique em nós as verdades do Evangelho, repouse sobre vós, igreja de Deus aqui reunida nesta manhã, e sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia a todos e até a noite, se Deus quiser, às 18h30.